Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo, ao público presente. A partir de agora nós vamos fazer a audiência, né, pública, né, de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. É uma alegria que a gente está apresentando nessa audiência. Agradecer a equipe toda da Fazenda Municipal, né, principalmente a equipe do Planejamento Orçamentário, né, a contadora Tatiane também, que desenvolveu os slides, né, faz os controles contábeis para nós, né. Agradecer o Robson, que está aqui também nessa audiência, dando esse apoio e suporte. Então vamos iniciar aqui, uma apresentação um pouco longa, né, temos aí em torno aí de 43 slides, né, que a gente vai apresentar a situação do município nesse primeiro quadrimestre de 2026. Então está declarada aberta a audiência, né? Às 16h30 aqui no município de Registro, estamos aqui na Câmara Municipal fazendo a apresentação. Qual que é o fundamento legal disso? Né? É a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, né? Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida, no parágrafo 3º, né, do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, estamos cumprindo o regramento aqui. Então, vamos falar do desempenho, né, da Prefeitura. Então, os indicadores do primeiro quadrimestre de 2026. Receita corrente líquida ajustada, né, para endividamento, né, nós temos 342.258.214 milhões. Dívida consolidada líquida, menos 30,68%, né, isso significa que é algo positivo, né, da RCL ajustada. Então, o total da disponibilidade de caixa, deduções, é maior que o valor da dívida consolidada. Né, então, significa que a Prefeitura está em uma boa situação fiscal e com uma dívida, sem dívida, tem dívida, né, mas está, em termos de cobertura, está bem tranquila nesse sentido. A receita corrente líquida ajustada para pessoal, 336.379.330. Então, isso equivale a 39,39% da RCL ajustada. E o resultado primário, né, acima da linha, está a 26 milhões. Né? Então, o resultado primário, ela nos ajuda basicamente a entender, né, quanto sai, quanto entra da Prefeitura, né, e mostra uma situação bem confortável também. Vamos falar então das receitas, né, inicialmente aqui. As receitas, elas são classificadas em receitas correntes, receitas de capital e receita intraorçamentária. Receita corrente, né, ela é oriunda da arrecadação de tributos, né, próprios de transferências, contribuições sociais, econômicas, serviços, cobrança da dívida ativa e outros, né, destinadas a atender às despesas correntes, né. Então, basicamente, nós temos a receita também de capital, né, que vem da venda de bens, direitos, destinadas à realização de operação de crédito, né, e de convênios destinados à realização de despesas de capital, e a receita intraorçamentária é a contrapartida da despesa intraorçamentária, né, para fins de consolidação das operações realizadas entre as entidades pertencentes à mesma esfera do governo, a fim de evitar dupla contagem de valores financeiros. Né. Então vamos lá por categoria. Né. A receita tributária, né, nós temos ali, né, uma previsão, no geral das correntes, né, 131, e nós realizamos de fato 135 no primeiro quadrimestre. Né, então houve um aumento de 3,14% das receitas correntes. Da tributária, que nós tivemos um aumento de 8,41%, né, de 33 para 36, né. As receitas de contribuições, né, de 6 para 5, né, abaixou 13%. A patrimonial de 3 para 4, aumento de 29,61%. A receita de serviço, né, 31 para 23, baixou 27%. As transferências correntes, né, 96 para 97, aumento de 1%. Outras receitas correntes de 1 para 1,900, 1,600 para 900, 20%.
e a dedução do Fundeb também caiu, não, aumentou, né, 2,54%, tá? Então, capital, operação de crédito, nós tínhamos uma previsão de, nesse momento, ter 31 milhões, né, ainda não foi efetivada, né, realizada. A de capital no total, né, de 49.129 para 5.528, né? Transferência de capital 18 para 5, né? Então nós ainda não uma porcentagem aí de menos 88,75%. A intraorçamentária sai de 10 para 9,628, né? Caindo em 8,91%, né? Então, no total, né, nós vamos ter ali uma redução de menos 21,14%, né, da receita total, né, diminuição. Participação corrente das receitas, né? Receita tributária, ela tem 25%, receita patrimonial 3,4%, transferências correntes, né, 66%, e outras, né, nós vamos ter aqui. A de capital, né, 100% ali de transferência de capital. Basicamente mostra, né, que nós, nesse primeiro quadrimestre, dependendo, né, 66,3% é a grande dependência de recursos aí, FPM, ICMS, né, não de recursos próprios dos impostos do próprio município. Então, só para uma divisão aqui simples, nós temos aqui IPTU equivale a 13%, né, dessas receitas do primeiro quadrimestre, FPM 21%, ITBI 1%, ISS 6%, taxas 5%, transferências, né, para recursos para educação 1%, SUS 6%, ICMS 17%, IPVA 10%, né, e a vinda do Fundeb 14% e recuperação da dívida ativa 3%. Então, a evolução das receitas no primeiro quadrimestre comparado aos anos de 25 e 24. Né? 25, nós temos ali, 24, nós temos 116.931, 25, 125, né, 250 e 2026, 150.784. Então, essa é a evolução, um comparativo dos primeiros quadrimestres dos anos anteriores. Comparativo né, em termos de gráfico, 24 para 25, houve aumento de 7,11% das receitas, 25 para 26 teve um aumento de 20,39% das receitas. Então, uma variação de 25 para 26 de 20,39%. Vamos falar das despesas, né? As despesas, temos despesa corrente, né, destinada a gastos com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços de encargos diversos, ou seja, gastos com manutenção de atividades e projetos, despesa de capital, destinada a investimentos, obras, instalações, equipamento, materiais permanentes, inversões financeiras, aquisição de ações, né, concessão de empréstimos e amortização de dívida, e despesa orçamentária é a contrapartida da receita interorçamentária para fins de consolidação das operações realizadas entre entidades pertencentes à mesma esfera de governo, a fim de evitar a dupla contagem dos valores financeiros. Então, a despesa nós vamos ter aqui corrente, né? Nós vamos ter uma dotação de 366 milhões, né, atualizada. Despesa empenhada até o momento, no primeiro quadrimestre, né? 150.611, despesa liquidada 93. A de capital 66, empenhado 13, né, liquidado 3, né? A interorçamentária 34, né, arredondando aqui, tá? 34, 10 e 10.167 liquidada, né? E temos a reserva de contingência da prefeitura, que é 665 mil, que ela é usada caso, né, em situações de calamidade. Então, a despesa total, nós vamos ter aqui 468, né, 258, 574, e a despesa empenhada 174, 656, 266, e liquidado 106, 643, 948 milhões até o momento no município, e tem a reserva de contingência da OMSS, 14.352 mil. Despesa por função, né? Saúde, 33 milhões
arredondando aqui, né, as funções que mais gastaram no município, né, mais tiveram a despesa: educação 30 milhões, previdência social 11 milhões, urbanismo 9.836.000, administração 6.368, assistência 5.9.696, legislativo 2.777, encargos especiais 2 milhões, gestão ambiental 1.800.000, cultura 1.300.000, esporte, né, 833.000, agricultura 470.000, essencial à justiça 457, segurança pública 192.000 e trabalho 3.291. Então, nota-se que saúde, educação são as maiores despesas por função aqui, né? 31% saúde e educação 29% nesse primeiro quadrimestre. Aplicação da despesa, né? Então nós temos ali todos os encargos, além do pessoal, mais os encargos que envolvem esse pessoal, né, de toda a prefeitura. Na verdade, no geral, né, pessoas, encargos, nós tivemos aí uma despesa no liquidado, né, 93.301.000, ou seja, 87,49% das nossas despesas do quadrimestre, né, então de 100, 87,49% foi com despesas correntes, que envolve pessoas e encargos sociais, que equivale a 48,83%, juros de encargos da dívida, né, 0,31%, e outras despesas correntes, né, que dá 38,35%, o que vale a 40 milhões. Quase 41 milhões, né? Despesa de capital, né, desses 3 milhões que foram liquidados aí, né, que é 2,98%. Investimentos, né, 2,47%, e amortização da dívida, 0,51%, e a despesa intra-orçamentária, né, que basicamente é o nosso regime de previdência, 9,53%, somando aí do liquidado até no primeiro quadrimestre, 100% aí, 106.643.958 milhões. Comparativo das despesas liquidadas em relação aos anos anteriores, né? 24, 89.210, 25, 85.412, né? Teve uma redução, né, no 25, né? E 26, 106.643. Então, sobretudo, um aumento ali na despesa corrente, né? Também um pouco de capital, né? E também na intra-orçamentária, né? Regime de previdência. Comparativo dos anos anteriores, uma redução, né, de um ano para o outro de despesa de 4,26%, e desse ano 25 para 26, um aumento de 24,86%. E aí uma relação entre receita e despesa, né? Então nós vamos fazer um comparativo aqui, receita realizada e despesa liquidada, né? E o resultado orçamentário, né? Então, na despesa corrente, né, a receita corrente ali, né, nós tivemos uma receita de 135.626 no primeiro quadrimestre, né? Numa despesa liquidada de 93.301, né? Mostrando ali um resultado positivo de 42.325. Capital, né, 5.528 de receita realizada, despesa liquidada, né, 3.175, então um resultado orçamentário de 2 positivo, né, de 2.353. E o interorçamentário é uma receita de 9.628, uma despesa liquidada de 10.167, e aí um resultado negativo de 538 mil. Né? Então, somando o total, receita realizada 150 milhões, despesa liquidada 106, tendo um resultado aí de 140,89 milhões. Receita e despesa por fonte de recurso. Então, tesouro, que é fonte própria, realizamos 83, né? E liquidamos 62. Estaduais, 32, né? E liquidamos 21. Estou arredondando aqui, tá? Vinculados a fundos, né? Então, iluminação pública, resíduos sólidos e afins. 5.866 e despesa liquidada 2.459. Recursos próprios, né, da OMSS, que é o Regiprev 15.425, né, liquidado 11.205. Federais, né, 3.838, né, para 8.551.
Outras fontes de recurso, 94 mil para 232. E operações de crédito, né, que nós colocamos em um valor menor, né, e não foi feito, né, nenhuma despesa liquidada com isso. Emendas parlamentares individuais também foram liquidadas até agora 433.473 e do exercício anterior 50 mil. Evolução das receitas e despesas no primeiro quadrimestre. 24, 116 para 89, 25, 125 para 85 e 26, 150 para 106. Então, houve uma variação de receita de 25 para 26 de 20% e da despesa de 24,86%. Evolução do resultado do primeiro quadrimestre. Então, 24, 27, 720, 25, 39, 838 e 26, uma variação de 10,80%, 44, 140. Então vamos falar agora da receita corrente líquida, RCL. Ela é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuários, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidas. Contribuições dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência social, né? Receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência e valores retidos para a formação do Fundeb. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência nos 11 anteriores, conforme o artigo 2º da LRF, serve como base para despesas com pessoal e para dívida consolidada. Então, tem um ajuste, né, que é feito na RCL, né, além das deduções previstas anteriormente, para limite do endividamento, né, conforme a Constituição, determina que as emendas individuais não integram a base de cálculo da RCL, né, tentar buscar um cálculo mais realista, né, e para limites com despesa de pessoal, né, conforme a Constituição também, né, estabelece que devem ser excluídas da base de cálculos as emendas individuais, as emendas de bancada e as transferências a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Então, como que funciona isso aqui, a RCL? Você tem aqui, finalizado, né, 30 de abril, 348.855.299, né? Transferências relativas às emendas individuais, 6.597.000. Aí você tem uma RCL ajustada aos cálculos do limite de endividamento de 342, né? Transferências relativas às emendas de bancada, 200 mil, e relativas à remuneração dos agentes comunitários, 5.678. Então, a RCL reajustada a limites de despesa com pessoal, 336, 379, 370. Então, despesa com pessoal, né, nós tivemos ali para fins de disposto do caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. Para municípios, limite legal 54%, limite prudencial 51,3% e limite de alerta 48,6%. Então, nós, como pode ver no quadro ali, nossa despesa hoje com pessoal está batendo 132.503.463, equivalendo a 39,39% da nossa receita corrente líquida nesse primeiro quadrimestre, né? Então, ali nós temos ali 336, 379, 370, né, para o limite de despesa com pessoal. Basicamente é isso. Quadro de pessoal, né? Temos eletivo, né, 2022 a 2026, né, secretários municipais, né, então, eletivo é do prefeito, né, prefeito e vice-prefeito, né, secretários municipais, né, 14, aposentados e pensionistas, 11, cargos em comissão, 39, conselho tutelar, 5, estagiários 104, estatutários 1.905, procurador 1, né, procurador-geral, contratados 5 até o momento, somando 2.085 pessoas, né. Só um detalhe que de 25 e 26 está 1 ali no cargo eletivo, porque nos outros está 2, é porque tinha a figura do vice-prefeito,
na atual situação, né, na atual gestão, o vice-prefeito também assume o cargo de secretário municipal, por isso que está ali uma pessoa só e 2 na gestão anterior. Despesa com pessoal, né, variação do quadro de pessoal. Então, de dezembro de 22 para cá, a variação, né, foi baixa, né? 22, 1.951 pessoas, 23, 2.046, 24, 2.051, 25, 2.076 e 26, 2.085. Então, o resultado primário, né, acima da linha da meta, indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar o endividamento. Superávites primários contribuem para a redução da dívida líquida, em contrapartida, os déficits primários indicam parcelamento do aumento da dívida líquida resultante do financiamento de gastos primários, que ultrapassam receitas primárias. O resultado primário não envolve endividamento, ou seja, as receitas e despesas financeiras como empréstimos, juros, encargos da dívida ou pagamento de dívidas não são considerados, né? Resultado primário, basicamente, ela busca responder a seguinte pergunta, né? A prefeitura está conseguindo pagar, né, as contas do dia a dia? Né? Esse é o grande ponto. Receitas e despesas fiscais. Né? Então vamos falar do primeiro quadrimestre. Tivemos receitas primárias correntes 126, receitas primárias de capital 5, né, 528, um total de 131, 767, 768, né? Se você pega as despesas primárias e as despesas de correntes de capital, você tem ali pagas, né, até o momento 86, né, e 1 milhão, né, para capital, total de 88.045.888, restos a pagar processados pagos, né, quando você vira o ano com as despesas já liquidadas, né, você tem ali 6.338, e não processados pagos, quando passa o ano só empenhado, 10.718, né, então se você somar todos esses itens, né, a relação receita e despesa, você vai ter um resultado primário de 26.664. Isso quer dizer que a prefeitura está gastando menos, né, do que arrecadando, né? Então mostra que ela tem né, no geral ela está arrecadando mais do que gastando, né? Isso quer dizer isso. A meta anual de registro do resultado primário é 287 mil, né? A gente acabou superando essa meta, né, com os 26 milhões. Dívida consolidada, né? Considera-se a dívida consolidada o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras, inclusive o total das dívidas mobiliárias, contratual e dos precatórios judiciais posteriores a 2000, não pagos durante a execução do orçamento que tenham sido incluídos. Então, nosso estoque da dívida tem reduzido ao longo dos anos, né? 24, 6,80%, 25, 5,93% e 26, 3,86%. Né? Então, o estoque da dívida em relação ao RCL, né? Nós temos ali hoje 13.203.930. Né? Isso equivale, né, a uma dívida baixa. Né? Então, dívida consolidada líquida dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixas, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Então, a dívida consolidada líquida, você tem ali hoje 13.203, né? Nós vamos deduzir ali dessa dívida nossa disponibilidade de caixa, né, mais haveres financeiros, que está em torno de 118 milhões, e você tem uma dívida consolidada líquida negativa de menos 105. Né? Esse menos 105 mostra que a gente tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Né? Então, você ajusta em relação ao endividamento, que é uma RCL de 342 milhões, isso equivale a menos 30,68%. O limite de 120% e o limite de alerta de 108%, estamos bem longe disso. Né? Opa. Resultado nominal, né? Então o resultado nominal, basicamente, ele mostra se nós melhoramos ou pioramos a nossa dívida ao longo do tempo. Né? Então o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. Né? Então no bimestre o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida
ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. No exercício, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência, né? Basicamente, nós temos aqui uma especificação, né, da dívida fiscal líquida, o saldo. Então, em 31 de dezembro de 25, nós tínhamos uma dívida fiscal, né, líquida de menos 68.768.663, né, significava na prática que nós tínhamos mais caixa do que dívida, né, e nós aumentamos, né, para menos 105 no primeiro, até o primeiro quadrimestre de 2026 para 105, né. Isso quer dizer que nós prevíamos em reduzir nossa dívida, né, em 5.805 e a gente conseguiu, né, reduzir até mais, né, para 36 milhões, 36,2 milhões. Né? Então, basicamente, esse mostra que nós melhoramos em relação à nossa dívida fiscal líquida. Dívida consolidada versus disponibilidade financeira. Então, em 24 nós tínhamos uma disponibilidade de 38 milhões, numa dívida de 18, 25, 82 milhões, uma dívida de 13, e 26, 118, uma dívida de 13. Então, comentário final, né? Os resultados apresentados permitem concluir que as despesas com pessoal, a dívida consolidada líquida, estão dentro das normas legais, evidenciando o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O detalhamento dos valores apresentados encontra-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, além das publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico do Município e no site da Prefeitura Municipal de Registro. Agradecer, né, essa audiência, né, a todos que assistiram. A Prefeitura, né, e a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento fica à disposição para demais dúvidas que podem ser solicitadas via os canais da Prefeitura, né? Agradecer a toda a equipe da Fazenda, né? A todos aqueles que contribuíram aí para esses resultados positivos aí. Então, não há dúvidas, né? Se não há dúvidas presentes no processo, aqueles podem ser encaminhados posteriormente. Agora, às 16 horas e 58 minutos, né, do dia 29 de maio de 2026, eu declaro finalizada a audiência pública de avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026.